Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Roda de Conversa em Família. Hoje, conosco na roda, Vera Sancari. Olá. Coordenadora da área da família da nossa União Regional Espírita Metropolitana Oeste. E o nosso convidado, José Carlos Cunha, que é um trabalhador voluntário do movimento espírita e trabalha com grupos de apoio fraterno às famílias, aos dependentes químicos. Logicamente, o nosso tema não poderia ser outro. Então, nós trouxemos aqui o papel da família no tratamento do dependente químico. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter vindo fazer parte dessa roda, aceitado o nosso convite para nós falarmos desse tema tão importante. Como saber se o que a pessoa apresenta é uma dificuldade, uma patologia, um sofrimento momentâneo ou um problema de ordem espiritual? Faça já a sua inscrição. Curso de capacitação psicológica no atendimento fraterno. Aprenda a ser um vivente fraterno através da corregulação. Solicite já a sua ficha de inscrição. Assista a aulas gravadas, além de material didático. WhatsApp 77 988080915. Fazer parte da nossa família, né? E para iniciar a nossa conversa hoje, eu vou ler uma lenda. Conta-se uma lenda que 2 sabiás sobrevoavam um bosque. A sabiá-mãe falava ao filho sobre o fato maravilhoso de voar e do poder de estar nas alturas. O pequeno pássaro, todavia, em sua inexperiência, não escutava, sequer prestava atenção na explicação da mãe, porque havia um certo som a lhe chamar a atenção. Era uma campainha que ele logo avistava abaixo. Curioso, desceu e, ao revelar a origem daquele barulhinho, era-se uma sineta. Era um anão que gritava: "Vende-se! Troca-se 2 minhocas por uma pena." Ele, que gostava muito da pena, decidiu fazer a troca. E todos os dias ele sentia muita vontade de comer a minhoca. E todos os dias ele ia trocar uma peninha por 2 minhocas, até que chegou o dia que ele não tinha mais nenhuma pena. Apenas conseguia caminhar, já não conseguia mais voar. Ao ler essa lenda, eu, um dependente químico, me deparei naquele momento com essa lenda e me encontrei sem nenhuma pena. Aonde ali me encontrava, sozinho e solitário, graças a Deus, eu tinha minha mãe a me erguer. Cunha, é assim que acontece? A dependência química causa esse sofrimento na família? Então, em primeiro lugar, minha gratidão por estar aqui e minha alegria. E a linguagem que eu vou usar aqui é a linguagem universal, que é a linguagem do coração, e é quando nós falamos das nossas realidades. Como não possuímos nenhum título acadêmico, nenhuma formação a nível técnico, a nível profissional, a minha fala será apenas a fala de alguém que já enxergou a dor e o sofrimento que a droga causa para aquele que a usa, a dor que ela causa para aqueles que o amam. Um dependente químico, quando ele inicia a sua experiência, vamos colocar assim, né, no uso da drogadição, normalmente ele entra pela porta da felicidade, porque a droga lhe dá muito prazer. E a droga, ela lhe traz muitas vezes compensações emocionais
Tanto que por trás de todo dependente químico existe uma causa emocional para ser tratada. Por isso que nunca poderá ser descartada no tratamento da sua dependência, da sua doença, os profissionais, né? Então é importante os psicólogos, os psiquiatras, a área médica, para que ele possa compreender quais são as suas carências emocionais. Mas sim, mas só que um dependente químico, às vezes, ele vai trazer sofrimento para 8, 10, 12, dependendo do tamanho da família, chega a 20 famílias. Às vezes a gente até chega a se questionar quem sofre mais, o dependente químico ou o codependente? Aquele que está de uma forma emocional, física, psicológica, envolvido com esse dependente. E a gente já está acostumado a ouvir os depoimentos de dependentes químicos e de codependentes, e a gente observa assim que muitas vezes o dependente químico trata até com uma certa leveza da sua questão, porque ele olha para si. Mas quando a gente ouve o depoimento da família, a gente vê o quanto que a família está afetada, o quanto que a família está sofrida, o tamanho da aflição que causou nessa família. Então, sim, a drogadição, ela não é uma opção que gera felicidade. Não é uma opção que contribui. Exatamente, é uma ilusão. Ela não contribui para a saúde da família, ela não contribui para o progresso da família, ela não contribui para o bem da família. A drogadição, eu diria assim que ela é um ladrão, sabe? Um ladrão, porque ela rouba. Ela rouba o tempo, ela rouba o dinheiro, ela rouba a saúde. E é muito comum o dependente químico, quando inicia o seu processo assim, de abstinência, de lidar com a sua drogadição, ele dizer assim: eu perdi 10 anos da minha vida, eu perdi 15 anos da minha vida, eu perdi 20 anos da minha vida. E aí ele tenta iniciar uma corrida para recuperar esse tempo. Mas como recuperar o tempo perdido? Então são trocas, como a história que contou, aonde você dá para ter prazer, você dá a tua saúde, você dá o teu tempo, você dá o teu dinheiro, você dá o teu progresso, e chega um momento em que você vai enfrentar crises muito fortes, porque além de perder dinheiro, tempo, saúde, você ainda perde relacionamentos, né? Quantos saem do lar porque se torna insuportável, né, a sua permanência no lar? Quantos casamentos são destruídos, né? Quantas crianças, filhos, porque eles são pais, eles têm filhos, são mães, né? Então é uma problemática muito grande. Cunha, e por que a família leva, em média, pelos estudos que tem, de 4 a 5 anos para descobrir que o seu familiar é um adicto ou dependente? Então, isso é uma coisa muito importante. As famílias levam muito tempo. São poucas famílias que já identificam rapidamente e que sabem o que fazer. Estatisticamente, na maioria, as famílias levam de 4 a 6 anos para perceber que o seu filho é um dependente químico. Às vezes até começa bonitinho, né? Ah, ele toma uma cervejinha, ele chegou alegrinho, ele é um bebedorzinho, ele é bebedor comum, ele bebe final de semana, ele bebe socialmente. Ele bebe socialmente. Então existe um colorido aí. E criar um termo assim que eu acho que causa muito dano, sabe? Que criar um termo recreativo. Então ele é um bebedor recreativo, ele é um usuário recreativo. Porque a família, e a família, ela tem que uma coisa muito importante assim, sabe? Um dos grandes problemas da dependência química é a família tornar-se disfuncional. Ou seja, numa família, cada um tem que ocupar muito bem o seu papel. Então o pai tem que ser pai. O pai não é só o provedor, só o indivíduo que traz o dinheiro para casa. O pai, ele tem que ter uma relação com seus filhos de uma autoridade. E, se possível, uma autoridade moral, uma autoridade espiritual. Ele tem que ser o bom exemplo, ele tem que ser a boa referência. Muitos não têm essa referência no pai. Então, as mães, quando elas têm que acumular tarefas e serviços, além de auxiliar na economia do lar, mais as tarefas domésticas, ela não consegue ter um olhar tão presente. Então, uma coisa fundamental na vida, para quem é pai e mãe, é ter tempo para os seus filhos.
entender a responsabilidade, e você tem que ter olhar. E se você desenvolve o hábito de olhar nos olhinhos dos seus filhos todos os dias, você sabe Uma coisa errada. que se ele está bem, se ele está mal, se ele está em conflito, se ele está sereno, e você consegue perceber pela mudança de hábitos dele se algo está errado. E o pai e a mãe têm que prestar atenção quais são os ambientes que ele frequenta, com quem ele está se envolvendo, para poder agir o mais rápido possível. Então, às vezes, o indivíduo, quando ele inicia a sua fase de uso de substância, ele está ligado a ambientes e pessoas que, por um tempo, lhe trazem felicidade. Então, o pai e a mãe até dizem, meu filho está bem, não tenho com o que me preocupar. Mas não sabem o lobo vestido em pele de ovelha. Ali, né, numa amizade, na coisa saudável, e quando vê, já foi. Então, quando é que o pai e a mãe vão perceber muitas vezes? Muitas vezes eles vão perceber no momento da crise. Meu filho abandonou os estudos, meu filho não consegue manter um relacionamento, meu filho não quer trabalhar, e muitas vezes meu filho tem falado em suicídio. O pai e a mãe vão percebendo que o filho está desenvolvendo um desgosto pela vida. Ele está perdendo o prazer de viver. Então ele não tem aqueles sonhos normais, aquelas esperanças normais. Tem muitos sinais que, se os pais prestarem atenção, eles vão perceber. E aí a gente pode falar, né, Yudi, vem aquela que a gente já falou aqui muitas vezes, a responsabilidade. Quando você aceita um filho, quando você vem nesse papel, né, perante o espírito que está chegando à sua casa, com uma responsabilidade cada vez com o mundo, com as provas, né, de um mundo de prova e expiação, a gente vê o quanto a responsabilidade dos pais se faz necessário. E falando assim, nós não queremos aqui dizer que o pai não pode trabalhar ou a mãe não pode trabalhar, mas é o que você falou. Sem criar um mundo à parte, porque às vezes as pessoas perguntam, mas como vivenciar a família dessa forma, uma vez que cada um tem que trabalhar, tem que estudar, mas nessa questão que você falou, que a Vera relembrou aqui, dessa importância de nós nos colocarmos como, e termos essa ciência da responsabilidade que nós temos nessa condução daquele filho. Às vezes não é o filho, às vezes o dependente é um cônjuge, porque nós estamos aqui colocando não só nesse papel, não é? Porque pode ser qualquer um na família, qualquer um. É o filho, e às vezes é o filho que descobre, percebe que tem alguma coisa errada, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão. Então pode ser com qualquer pessoa. E a importância assim, de nós nos colocarmos nesse momento familiar, tanto como um filho, eu sou responsável por ele, mas e quando é o contrário? Quando é o filho que percebe, né, que vê, porque eu penso também, Cunha, aqui para ficar assim mais claro, que nós não estamos dizendo aqui que toda família que passa por essa situação é resultado, que o dependente químico é consequência da atitude do pai ou da mãe, de um comportamento, porque muitas vezes você tem ali o pai, a mãe, tem uma família até um momento aparentemente estruturada, em que nem o pai não fuma, não bebe, a mãe também, mas a gente sabe que também tem aquela questão, lembrando assim, né, como espíritas e em toda a crença que nós temos, que muitas vezes isso vem de outros momentos, né? Não é isso? Sim. Também tem essa situação, não é? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, né? Por que há jovens que não se interessaram pelo uso de substâncias químicas? Por quê? Eles quiseram entender, né, qual é o perfil desses jovens, o que levou eles a passarem pela juventude, estarem entre usuários, né, porque ela faz parte, hoje está nas escolas, está nas universidades, nos locais de trabalho, está em todo lugar. E por que eles não se interessaram? E não foi um interesse dos pesquisadores. Por que alguns não querem? Muitos não querem. E aí eles desenvolveram um questionário e foram encontrar os pontos comuns que serviria como referência. E uma referência que eles identificaram é que
Os jovens que na infância participaram de alguma evangelização religiosa, não forçada, mas que encontraram alegria na evangelização, não importa qual. Eles desenvolveram ideais mais nobres e opções mais elevadas para a vida. E a droga não se encaixa nesse perfil. Então é lógico que existem fatores muito positivos para que o jovem não se interesse. Você falou da questão de o pai, a mãe. Olha, a gente não pode medir uma relação saudável de uma família pelo tempo que passam juntos, mas sim pela qualidade do tempo que passam juntos. Então a família que aprende a dialogar, o filho que aprende a confiar no pai, na mãe, o que ele pode apresentar as suas frustrações, que ele pode trabalhar os seus conflitos, lógico, ele vai estar mais amparado, mas mesmo assim não quer dizer que ele não vai ser apresentado a uma substância qualquer pela namorada. Ele vai se apaixonar, e se a namorada faz uso, né, que ele pode ser inserido nesse contexto pelos amigos queridos. Às vezes não quer ficar de fora da rodinha, do grupo e ser inserido. Por isso a importância do pai e da mãe que observa o seu filho e dialoga, para que possa fazer uma intervenção positiva, não uma intervenção violenta, agressiva. Porque assim, a primeira reação quando a família descobre que o seu amado, né? Seja o filho descobre a mãe, a esposa, o marido, a esposa, existe um momento muito padrão, assim, que é um momento de escândalo, né? Gera vergonha, gera decepção, gera desilusão e gera um abalo estrutural da confiança em relação ao futuro. Então a esposa já ameaça, olha, se você não parar eu te abandono, os pais entram em pânico. Esse momento, depois que é descoberta, ele dura um tempinho, mas as coisas tendem a se acomodar, porque há uma intervenção até dos outros familiares, não, o menino é bom, a pessoa é boa, vai dar tudo certo, nós vamos conversar, nós vamos ajudar, e a família vai gastar mais 5 a 7 anos para buscar ajuda especializada. Ou seja, além do Dos tempo quatro, que depois levou para vamos descobrir, colocar ainda tem mais esse tempo. Mais esse que a família não faz a opção de buscar ajuda. Que ela quer que ela acha que se resolva sozinha. E muitas famílias, elas querem a intervenção divina. Não, Deus vai tirar ele da droga. Deus vai tirar ele da droga. Mas se você tem dor de dente, você tem que ir ao dentista. Sim. Às vezes não pode ser também, a gente pode dizer que é uma negação. É uma forma de negação. Uma forma de negação. Ou de dizer, o problema é muito grande, eu não quero lidar com ele. Entende? Isso vai afetar o meu modo operandi de viver. Olha, o que eu vou ter que... Quantas renúncias, quanto tempo eu vou ter que deslocar. E a família leva. Só que daí, quando a família resolve, agora nós temos que fazer alguma coisa, ela tem que entender que o seu amado já está há 10, 11, 12 anos. Já tem dependência física já passou, né? Já passou, físico, ele já atingiu. Isso, entende? Então hoje a melhor maneira de lidar com a dependência química ainda é a prevenção, é não deixar que isso adentre o seu lar, que isso aconteça na sua vida. Sim, e Cunha, nas famílias espíritas, então, você acha que estão isentas? Até porque você falou, né, que tem um estudo que nessa pesquisa se percebeu que aquelas crianças que passaram por uma evangelização, mas você deixou bem frisado aqui, pelo menos isso é uma coisa que eu observei, que você frisou, que não obrigatória, né? Não forçada. Porque muitas pessoas, não, mas tem que levar, e aí, como pais, eu sou responsável, vai ser criado naquela constituição familiar, vai levar para a evangelização. Mas se você percebe ali que já tem um espírito que não gosta, não quer, muitas vezes essa obrigação, a criança vai porque ele é obrigado a ir até uma certa idade, ele não tem como dizer eu não quero ir, não vou, não é? Isso. Mas aí aquela que vai de bom grado e tudo, mesmo assim, a gente percebe que também é atingida, né? Não é aquela coisa assim,
que a gente pode garantir que todas as crianças que foram para a evangelização, que participaram desse movimento infanto-juvenil com alegria, que elas não serão alvo da drogadição. Sim. Ó, nós somos espíritas. Uhum. Como espíritas, nós cremos na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados e cremos também na reencarnação. Então sabemos que quando recebemos um espírito no nosso lar, que vem com aquela candura, com aquele arzinho de anjo, ele está nos enganando. É quem está aí, né? Exatamente, porque ele tem uma história, ele tem Uma bagagem. uma bagagem. Se nós observarmos hoje assim o espírita, ele é um indivíduo que lê muito, muito. O espírita, ele tem sede de conhecimento, sede de sabedoria. Ele compreendeu que para ele se transformar, se modificar, ele precisa aprender. Então ele investe muito do seu tempo. E o espiritismo é uma escola religiosa que oferece muito conhecimento. Nós não damos conta de aprender tudo o que o espiritismo nos oferece. Se a gente olhar que o espírita está recebendo muito, Tem muito para ele fica devendo a Deus o trabalho. E Jesus, como é que Jesus vai tratar os espíritos que a drogadição existe desde que existe o homem? Desde que nasceu? Então os espíritas são excelentes candidatos a receberem em seus lares espíritos que já passaram pela dependência química ou que trazem ainda o prazer, o gosto. E esses pais se desdobram para, desde o momento em que ele chega, até hoje existe uma campanha da evangelização, até no momento da gravidez, né? Sim, já. Já existe um desenvolvimento, na concepção, já existe um desenvolvimento para enxergar as más inclinações, as más tendências e um esforço de corrigi-lo. Então, sim, nós recebemos dependentes químicos nos nossos lares, não nos devemos decepcionar por isso e nem entrarmos num processo de culpa e nem culpar, né? A culpa é da esposa, a culpa é do vô, nada, mas é o que a Joana de Ângeles diz, vamos trocar culpa por responsabilidade. Veio para mim, o trabalho é meu, como é que eu vou lidar com isso? O problema é que o pai e a mãe, eles têm que assumir compromissos com a disciplina e com os bons hábitos. O que deixa uma criança inteligente ir para a escola? Não. A criança na escola oferece a ela orientações, instruções. Mas o que deixa uma criança inteligente é os estímulos que ela recebe dentro de casa. É o pai que come pipoca, o pai que assiste filme, o pai que assiste futebol, é o pai que vai passear, que vai viajar. Quando a criança é estimulada, o progresso intelectual dela é muito grande e o rendimento escolar dela é muito saudável, muito positivo. É porque a potência está no ser. Claro, está no ser. Então, esses estímulos muito positivos dentro do lar. Eu tenho um filho, né, que nessa encarnação foi a evangelização infantil. Eu acredito que ele conseguiu nessa encarnação introjetar dentro dele o amor à família, que é um ganho espiritual imenso. Ele é um indivíduo que ama a família. Mas chegou numa determinada idade, a namorada lhe apresentou a cocaína, ele experimentou e gostou. É a troca da peninha pela minhoca, né? Me dá prazer. Exatamente. E fez e experimentou uma e repetiu e estava iniciando o seu processo de dependência química. Se não fosse a intervenção divina, né? Que através das nossas preces, nossos pedidos de socorro a Deus, ele sofreu um acidente de moto, quebrou as 2 pernas, ficou 3 anos em tratamento e teve a oportunidade de sair do meio, do ambiente. Da convivência. E eu posso contar isso porque ele me autorizou. Pai, se minha história ajudar alguém, pode contar. Então, por isso que eu conto. Mas mesmo depois, vamos dizer assim, de recuperado, ele teve uma recaída. E ele fez uma opção numa sexta-feira e falou, eu vou usar droga até morrer. Foi a opção dele. Foi uma opção dele. Uma escolha dele. Ele não estava morando comigo nessa época, estava morando em outra cidade, com um amigo. E ele fez a opção, eu vou usar a substância até morrer. Ele, como se desistisse da vida. Mas a gente entendeu que
Deus, na sua infinita misericórdia, né? Quando alguém está fugindo da linha do equilíbrio, Deus coloca próximo de si um coração amado. E esse coração amado vai trazê-lo novamente à linha do equilíbrio. Na sexta-feira ele fez a opção de usar drogas até morrer, e na segunda-feira a ex-namorada que o iniciou chegou lá e falou assim para ele: olha, eu não posso cuidar do meu filho. Posso te entregar para você? Não era filho dele, era dela. Mas ele já tinha um amor de família. Sim, Ele amava. desenvolvido. E aquele menino já tinha sido apresentado à família e nós o amávamos muito. E aí, ali naquele momento, ele olhou para o menino e falou: poxa vida, e agora, né? Uso droga até morrer ou assumo esse menino? Ele pegou o menino e voltou para casa. Que lindo. Voltou para casa e se mantém, vamos dizer assim, no seu processo de sobriedade, tá? E eu converso com ele às vezes: meu filho sente falta, pai. E ele fala com muita sensibilidade: pai, o negócio é bom, pai. A maior mentira que um pai e uma mãe podem contar para um filho é dizer que a droga é ruim. A droga não é ruim, a droga é boa. A droga dá prazer, a droga ela funciona, principalmente com ele, como se fosse é muito estimulante para eles, sabe? E eles gostam. Então o segredo é não experimentar. Eu estava uma vez numa comunidade terapêutica, fazendo uma palestra para os meninos, e um deles me perguntou assim: seu Cunha, você já usou alguma substância de droga? Eu falei: não, né? Ele falou: você já experimentou maconha? Eu falei: não. O senhor sabe o gosto que tem, o prazer que tem? Eu falei: não. Por que o senhor não experimenta? Só para o senhor saber o gosto que tem. Aí eu olhei para ele assim, né? Ele me respondeu assim, com muita inocência, ele me fez essa pergunta, né? Fez essa sugestão. Aí eu olhei para ele e falei assim: tá, eu experimento para saber qual é a sensação, qual é o gosto. E se eu gostar, o que eu faço daí? Aí ele olhou para mim e falou: não experimente, seu William, porque o senhor vai gostar. Porque além de tudo, né, que se diz é gostoso, é bom, mas é tanta perca, né? Aí é que está. Sabe? É tanta perca que chega, tipo assim, acaba ali anulando não só essa pessoa, mas como o espírito, né? Porque geralmente a gente sabe que já está ali. Ou esse espírito vem com essa prova para passar, para superar, e às vezes chega aqui e não consegue cumprir aquilo que, né, se dispôs. Mas assim, a perca de uma encarnação também, né? Tem todo um processo, né? Porque a gente sabe, e o Cunha pode falar melhor do que nós, né? Nessa questão, mas a gente sabe assim que nenhum de nós, como espíritos imortais, vem numa encarnação dizendo que vai ser um dependente químico, não é? Mas não foi uma escolha. Em algum momento nós fizemos essa escolha, e aí depois vem as várias possibilidades, várias chances para essa reparação, não é? E nós, esse assunto aqui, nós ficaríamos aqui um tempo, 3 horas, 4 horas falando sobre isso, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa, e eu gostaria, né, antes de finalizar, de você falar o papel da família, porque como você falou, você trouxe o exemplo do seu filho, e você falou que ele está nesse processo para se manter equilibrado. Então, e qual o papel da família? E eu vou acrescentar ainda ali na pergunta da Hilde, além do papel da família, a família do dependente químico também necessita de ser tratada? Então, é uma doença do indivíduo que causa uma doença familiar. Os dois estão doentes. O indivíduo, que vamos dizer assim, é impotente diante da droga da sua preferência, e a família entrou num processo doentio. O que a família tem que fazer? Busque ajuda. Então as famílias também demoram para buscar. Vai frequentar um grupo de apoio. Começa por um grupo de apoio católico, evangélico, espírita, não importa, vai buscar. Por quê? Porque lá eles vão trabalhar espiritualidade, eles vão trabalhar princípios, e a pessoa vai enxergar que ela não está sozinha nisso e que muita gente passa. E através do espelhamento, através dos depoimentos, ela vai começar a encontrar ferramentas para lidar com isso. Mas às vezes as famílias, elas quase definham. Sabe? Chegam num estado assim emocional, psicológico
de um afetamento tão profundo que elas dizem: eu não tenho mais forças, eu não tenho mais coragem. Então, não deixe acontecer isso. Eu acho que todo pai, todo casal tem filhos, deveriam ir a um grupo de apoio, conhecer, saber como funciona. Porque não há como garantirmos que as drogas não chegarão aos nossos lares. Então, a gente vai preservando, lógico, né? Dentro de um processo ético, né? Mas eu conheço presidentes espíritas que lidam com essa questão. Sim. Sim. Muitos trabalhadores espíritas que lidam com essa questão. Ela está aí, ela está na nossa rua, ela está na escola com nossos filhos, está no nosso local, ela está em todos os lugares. Então não há hoje como garantir que não chegará ao nosso lar. Ela chegará. Está em todos os forma, grupamentos sociais, então, é prevenção, em todas as famílias. Prevenção, sabe? Tem esse livro aqui, ó, e é considerado hoje, né, o melhor livro. É considerado Dependência Química e Espiritualidade. Dependência Química e Espiritualidade. Esse livro foi escrito pela Associação Médica Espírita do Brasil. Tá? E ele é considerado um dos melhores livros de apoio fraterno. Quem puder adquirir esse livro, compra pela internet. Sim. Tá? E começa o seu conhecimento, porque isso pode chegar ao seu lar. Quando você lê, quando Até você como se instrui, prevenção, né? Sim, você consegue já estar um pouquinho mais preparado, tá? Aqui, Então, o papel da família é justamente isso. Adquira conhecimento. a família é Para poder se fortalecer e auxiliar também. Não tenha a ilusão que não vai chegar na sua casa. Sim. E que se chegar na sua casa vai ser fácil de lidar, que não vai. Tá? Então, eu acho que o papel mais importante da família é aprender a adquirir conhecimento para poder lidar com isso, tá bom? Obrigada, Cunha. Hoje, na nossa roda de conversa, a gente trouxe o início dessa conversa, né, Hilde? Pelo que a gente vê, quanto mais se fala, a gente vê que não sabe. E com certeza nós vamos voltar aqui outras vezes com Cunha, para que a gente possa aprofundar um pouco mais, conversar outros questionamentos, e com certeza os internautas também podem deixar os comentários, né, ou fazer o questionamento, para que numa próxima oportunidade a gente fale um pouco mais sobre esse assunto tão importante, esclarecimento para todas as famílias, e sabendo que como espíritas nós não estamos a par dessas, né, nós estamos à parte, né, dessa situação, e sim que pode chegar em qualquer lar, como nós falamos. E que nós desejamos é que início dessa roda de conversa seja um despertar para todos nós, né? A gente viu que está em todo lugar, chega a todo mundo. Então que Deus, a espiritualidade de luz, nos dê sempre sabedoria, força e resignação para passar pelas nossas provas, e que possamos ser exemplos, não só no nosso lar, mas em todos os lugares que assim estivermos. Que assim seja. Um abraço a todos vocês, obrigada pela companhia. E deixa aí os questionamentos, né, Hilde? Até para a gente saber o que vocês estão desejando e nós trazemos para vocês aqui, para participar mais da nossa família. Um abraço a todos. Até a próxima. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.